ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje, meu irmão, é O Reinado de Josias. Eu vou repetir. O título da nossa lição de hoje é O Reinado de Josias. O nosso texto bíblico se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22 e capítulo de número 23. Eu aconselho a você a ler esses dois capítulos, até mesmo para facilitar, o teu entendimento por ocasião da ministração da aula. Eu vou ler apenas o capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo de número 8, ok? Então, no nome de Jesus, meu irmão, abra a sua Bíblia, abra o seu entendimento e, sobretudo, amado, abra o seu coração, ok? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, a partir do versículo 1, diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaias, de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tomes o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira, pedra lavrada, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porque procediam com fidelidade. Versículo de número 8, e nós encerramos aqui esse combate. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã, e ele o leu, palavra do Senhor. Meu irmão, amado, querido em Jesus, nós temos para a nossa lição de hoje, amados, 3 objetivos. Primeiro, é evidenciar o encontro de Josias com a lei de Deus. Caramba, meu irmão, caramba, meu amado. Olha, que encontro extraordinário. No momento, que Josias ele se encontra com a palavra de Deus, no momento em que Josias ele se encontra com a lei de Deus, irmãos, olha, coisas extraordinárias acontecem não só na sua vida, mas como também no seu reino. Fantástico isso! E o mais interessante é que a palavra, a lei de Deus, foi encontrada na casa do Senhor. Cara, eu fiquei pensando, irmãos, isso dá uma mensagem assim poderosíssima. O segundo objetivo nosso é destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E terceiro e último objetivo, irmãos, é
identificar o retorno da celebração da Páscoa. Pois bem, Josias, meu irmão, ele foi o último rei justo de Judá. Nunca houve, escute isso, nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo coração. Nunca houve um rei como Josias. Este grande monarca, né, e fiel homem de Deus, ele expurgou o país, meu irmão, de todas as falsas divindades. E divindades que foram colocadas ali pelos seus ancestrais. E ao saber, diz a palavra do Senhor, e ao saber, meu irmão, que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior, que coisa tremenda, a maior e mais impactante renovação espiritual vista, meu irmão, entre todas as tribos de Israel. Já dá para começar a perceber, né, irmão, como é que vai ser a aula de hoje. Poderosíssima em Deus. Poderosíssima, meu irmão. O primeiro ponto da nossa lição fala de Josias reparando o templo, né? O que nós vamos ver nesse momento de imediato é o livro da lei sendo achado. Oh, meu irmão! Meu irmão! Se você também achar o livro da lei, a sua vida, meu irmão, nunca mais será a mesma. Se você de fato, de verdade, amado, se encontrar com a palavra de Deus, a sua vida, meu amado, nunca mais será a mesma. Então veja que com o seu desejo, né, de realizar reparos na casa do Senhor, Josias, ele ordena a Zafã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadasse todos os possíveis recursos financeiros. Nós lemos isso aqui. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 22, versículo de número 4. Então, por este relato aqui, irmãos, você já começa a perceber como era o nível de desinteresse do povo pelas coisas de Deus. Um povo que deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, meu amado, mas pelo cumprimento das leis divinas expressa naquele livro. Meu Deus do céu, irmãos, quando ele manda os homens, né, o seu escrivão, ir até Ilquias, meu irmão, para fazer uma reforma no templo, já mostra como estava a situação do povo com relação às coisas de Deus, né? Saber do conteúdo do livro, Zafã, o escrivão, ele faz o quê? Ele leva imediatamente ao rei Josias. Isso está no capítulo de número 22. O rei faz o quê? Ele lê o livro de maneira ávida, né? Ele fica pasmado, né? Diante da realidade, irmãos, de haver descumprido o seu conteúdo. Por isso a palavra de Deus diz que ele vai rasgar as suas vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado, e aqui que está o ponto, e ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, meu irmão. Não é assim que as pessoas fazem
quando não querem conformar suas vidas à vontade de Deus? Ou seja, o rei, ele não culpou ninguém, simplesmente ele se humilha, rasga as suas vestes, demonstrando assim o quê? Piedade do seu coração. Cara, sensacional. Sensacional. Outra coisa que acontece quando ele se encontra com o livro da lei é que ele entende imediatamente a vontade de Deus. E não poderia ser diferente, queridos. Porque pensa comigo, como é que ele iria entender a vontade de Deus se o livro da lei estava perdido? Como é que ele ia saber a vontade de Deus para a sua vida se ele não estava conectado com o livro da lei? Transferindo para nós, como é, meu irmão, que eu vou saber qual a vontade de Deus para a minha vida, sabe? Qual a vontade de Deus para a minha vida familiar, profissional? Para a minha vida espiritual, se eu não estou conectado com este livro? Impossível, meu irmão. Impossível. Só foi possível Josias entender isso no momento em que ele se encontra com o livro da lei. E aí você vê que, por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e os seus auxiliares, eles vão consultar a profetisa Hulda para saber se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo, meu irmão. 22 ainda, né? A partir do versículo 18, se não me engano, diz assim, ó. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi. Olha isso. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei aos teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer a este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Que resposta maravilhosa, irmãos! Ah, que resposta sensacional! Eu quero que você entenda o seguinte, que a profetisa, ela confirmou, meu amado, que Jerusalém realmente seria destruída. Mas que por amor a Josias, escute isso, por amor a Josias, isso só aconteceria após a morte dele. Meu Deus do céu, irmãos. Só porque um dia Josias, ele se encontrou com a lei de Deus. O encontro, irmãos, foi tão impactante para Josias que imediatamente ele se rende, rasga as vestes. O texto não diz, mas eu quero acreditar que ele jogou terra sobre a sua cabeça, mostrando o quanto ele estava triste, meu irmão, porque ele acabara de descobrir que ele não estava cumprindo as ordens de Deus. Puxa vida! Então, quando ele vai consultar a profetisa, que os mensageiros voltam com essa resposta, que o reinado ia ser de paz, e que
toda desgraça só aconteceria depois da sua morte. Meu Deus do céu, Deus estava falando para Josias, meu irmão, em alto e bom tom, que a oração dele foi ouvida. Embora, é claro, a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Meu Pai do céu. Se você for em Jeremias, meu irmão, capítulo de número 11, a partir do versículo 9, é forte demais o que Deus fala com relação, né, ao seu próprio povo. Olha o que ele diz. Disse mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém, tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá, aos habitantes de Jerusalém, clamarão aos deuses, queimarão incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal, porque segundo o número das tuas cidades foram teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém levantastes altares à impudência, altares para queimarem incenso a Baal. Tu, pois, não oreis por este povo, nem levantar-te por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas soltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, se quebraram seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Cara, percebe, meu irmão? A sentença, ela já tinha sido dada pelo Senhor. Ela só foi adiada porque Josias, né, ao se encontrar com o livro da lei, ele se humilha, sabe? Ele se entristece, ele percebe que ele não está andando de verdade nos caminhos do Senhor. Então ele ora, Deus ouve a sua oração, diz que ele vai ter um reinado abençoado de paz. Porém, a sentença sobre o povo já tinha sido dada. Meu Deus do céu, irmãos. Que coisa tremenda. Aí o segundo ponto da nossa lição fala da renovação do pacto. Ô, meu irmão, Josias, preste atenção nisso, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos na palavra. Josias sabia muito bem disso, que para que a reforma ela realmente acontecesse, o povo deveria se comprometer de novo com a palavra do Senhor. Por isso que Josias ele faz o quê? Ele convida as autoridades de Judá
ele convida as autoridades de Jerusalém, ele convida, meu irmão amado, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Ele os convida para se reunirem aonde? No templo, meu irmão, aonde tudo acontece, querido. Lembra de Ezequias? Senaqueribe tacando fogo para todo lado, destruindo tudo à sua volta. Aí o que faz Ezequias? Ele reúne o povo, os sacerdotes, os levitas, e leva para onde? Eu até fiz uma brincadeira semana passada, para praça, para rua, para manifestações, para gritar o nome de Ezequias? Não, ele os reúne na casa do Senhor e clama ao Senhor. Meu irmão, a palavra diz que Deus ouviu a oração de Ezequias lá no templo, boca no pó, e mandou uma sentença a Deus sobre Senaqueribe, que nem precisou Ezequias usar arma. Aí chega agora em Josias, ele faz a mesma coisa, meu irmão, a mesma coisa. Ele reúne as autoridades, tanto de Judá como de Jerusalém. Ele reúne o povo, leva todo mundo para o templo, meu amado. E faz o que ali? Ele lê o livro da lei diante do povo, meu irmão. Sensacional, segundo livro dos Reis, capítulo 23, 1 e 2. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele, e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Meu Deus do céu, irmão! Ouvindo a mensagem, o povo de Deus preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O que eu quero que você entenda hoje, meu amado, no nome de Jesus Cristo, é o seguinte: o verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Vou repetir: o avivamento verdadeiro, ele começa com a escuta e o entendimento da palavra de Deus. Você lembra de Neemias? Porque com Neemias não foi diferente, meu irmão. Não foi diferente. Houve um poderoso avivamento. Mas aconteceu como? Eu vou relembrá-lo. Diz assim, Neemias 8. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe o livro perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem. Aleluia, 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 a palavra do Senhor. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres, sábios e todos. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e a sua mão esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias, Mesulão. E Esdras abriu o livro, meu irmão, abriu o livro perante os olhos de todo o povo. Eu imagino essa cena, irmãos, ele chegando, meu Deus
Deus com o livro na mão. Ele coloca sobre o altar ali de madeira que ele fez para aquele fim, diz a palavra. E quando ele abre, irmãos, não precisou nem pronunciar uma palavra. Quando ele abre, diz o texto, todo o povo se colocou de pé. Sabe por quê, meu irmão? Porque o povo, ele entendeu que ao abrir a lei, o Deus da lei estaria presente. E como o Deus da lei estaria presente, eles precisavam reverenciá-los. E uma forma de reverenciar a presença do Altíssimo era se colocar de pé diante da leitura da palavra. Meu Deus do céu, irmãos! Sensacional, sensacional, sensacional. Aí diz a palavra, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Aí você pula lá para o 9, no último finalzinho, assim, no finalzinho do versículo, diz, porque todo o povo, aleluia, chorava, ouvindo as palavras da lei. Ou seja, irmãos, foi um mover, foi um negócio de Deus naquele lugar tão forte, tão espetacular, que o povo, ele chorava, gritava, meu irmão, sentindo a forte presença do Senhor. O que eu quero dizer é o seguinte, amado, quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração, ele é quebrantado. A nossa vida é avivada e o Espírito Santo de Deus, meu irmão, em nós faz morada. Eu vou repetir. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração do homem, ele é quebrantado, meu amado. A nossa vida, ela é avivada. E o Espírito Santo de Deus em nós faz morada. E outra coisa que você não pode acontecer, meu irmão, o avivamento por meio da palavra é diferente desses avivamentos aí, produzidos por homens, né? O que eu chamo de barulho em lata vazia. É diferente, porque o avivamento produzido pela palavra de Deus, ele dura para sempre. Aleluia, aleluia. Imediatamente, irmãos, ao serem impactados pela presença do Senhor, no momento da leitura, o que diz o texto de Josias aqui, segundo o livro dos Reis 22 e 23, imediatamente, a destruição dos ídolos. Irmãos, no início da sua reforma, quando tinha completado ali 8 anos de reinado, Josias, ele reparou o templo, ele tira, né, todos os utensílios que tinham sido oferecidos a Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas, né, de todas as cidades de Judá. E detalhe, ele só voltou a Jerusalém quando o trabalho de limpeza havia sido terminado. Irmão, segundo o livro dos Reis 23, a partir do 4, irmãos, até o 20, você precisa ler isso aqui, irmãos. É muito forte, é muito poderoso, é muito poderoso. Diz que Josias, ele faz uma limpeza geral, uma limpeza, primeiro, na vida dele, porque ele era o rei, ele era o líder da tropa.
Segundo, ele convoca o povo a limpar a sua vida. E depois ele limpa o templo, a cidade, as ruas e tudo. Ele faz uma limpeza poderosíssima. Poderosíssima. Assim, foi algo maravilhoso, irmãos. O que eu quero é chamar a tua atenção nessa tarde também para esse detalhe, sabe? Quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, a primeira atitude nossa, meu irmão, é limpar, é querer limpar o santuário aonde Deus habita, sabe? Limpar o nosso coração, limpar a nossa casa, sabe? Convidar os nossos familiares, sabe? Amigos cristãos também para fazerem uma limpeza em suas vidas, sabe? Meu Deus do céu, irmãos, foi algo assim, poderoso demais. Ou seja, o coração de Josias, ele fervia por amor ao Deus de Abraão, um Deus que até então estava sendo ultrajado pelo seu. Preste atenção no que eu vou dizer, meu irmão. O compromisso religioso inicial de Josias foi demonstrado pelos seus esforços para reparar o templo do Senhor. Veja que ele estava desorientado, porque aparentemente, durante o reinado de Manassés, a maioria das cópias das escrituras do Antigo Testamento foram destruídas. Então, agora, uma cópia da lei, que alguns acreditavam compreender, ou seja, todos os 5 livros da lei de Moisés, foi achado. O Josias, abalado, percebeu, irmãos, quão desobediente ele tinha sido. Isso aqui é muito bacana, irmãos. Sabe? Ele traz a responsabilidade de toda aquela desgraça e coloca sobre os seus ombros. Só foi possível, meu irmão, perceberem, escute isso, que estavam em desobediência quando eles se colocaram diante do espelho. O que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão: enquanto você não se colocar diante desse espelho aqui, você não vai conseguir ver o quanto você está sendo desobediente à voz de Deus. O que podemos apreciar sobre Josias, irmãos, é o seu exemplo, sabe, de total compromisso. Isso é algo assim, irmão, poderoso demais. Nenhum de nós poderia fazer um pedido mais ousado, mais importante, do que sermos como Josias. O que a palavra de Deus diz? Que se converteu Josias ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Meu Deus do céu, irmãos, eles estavam verdadeiramente experimentando o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento. Hoje, infelizmente, aí eu vou ter que falar sobre isso, A maioria dos avivamentos da igreja acontece quando um irmão fala em línguas estranhas, quando o outro lá da ponta pula, sapateia, quando o outro bate palma, sabe? É um efeito dominó, é um negócio estranho, eu não consigo entender, mas também não faço força para entender não, porque o meu negócio, quando estou na casa do Senhor, é com o Senhor e não com quem está ao meu redor, ok? Então, mas eu fico assim pensando, meu Deus, não é um avivamento. Porque, na verdade, o avivamento ele deveria acontecer no momento em que a mensagem de Deus está sendo transmitida ao povo. No momento em que o povo está ouvindo e entendendo a mensagem. Nesse momento é o momento do avivamento. Não é quando um irmão dá um glória alto, quando o irmão pula do outro lado. Não. Isso é avivamento falso, fajuto. Me perdoa aí, mas não é isso que a Bíblia diz sobre avivamento.
Todos os avivamentos começaram ao se ouvir e entender a palavra de Deus. E aí não precisou de ninguém para... O próprio Espírito fez o trabalho que compete somente a ele. Irmãos, entenda o seguinte: os 31 anos de reinado de Josias, que eu quero que você entenda isso, não mudou em nada a direção da nação. Porém, irmãos, os seus esforços para servir ao Senhor lhe renderam honra divina. Outro detalhe, irmão, veja. Foram 31 anos, eu disse 31 anos, meu irmão, de reinado, sabe? De um bom reinado. Um reinado extraordinário, maravilhoso. Um reinado onde Deus era o centro de toda a atenção. Um reinado de paz, de prosperidade, porém não mudou a direção da nação. Os esforços para servir ao Senhor renderam a Josias a honra divina. E é aqui, irmãos, que eu também paro para deixar sabe? A maior honra que um homem de Deus recebe é do alto. A maior honra, para você que está esperando honra de homens, para você que está esperando um momento em que o homem vai lembrar de você e vai sei lá o quê. Ei, meu irmão, acorda. A maior honra, ela vem do alto, ela vem de Deus. É a honra divina. Foi o que Josias recebeu. Ei, meu irmão, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus não exige que sejamos bem-sucedidos. Ele nos chama para sermos totalmente comprometidos. Eu vou repetir. Essa história do rei Josias, ela me traz esse ensinamento, sabe? E um ensinamento que eu vou guardar no meu coração. Deus não exige que sejamos bem-sucedidos, mas Ele nos chama para sermos totalmente comprometidos. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Aí nós temos o terceiro ponto da lição, que fala a celebração da Páscoa. Irmãos, somente depois de 18 anos, de reinado, foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Diz o texto bíblico, acho que é 2 Crônicas 23, se não me falha a memória, que esta foi a maior celebração desde os tempos de Samuel, desde os tempos dos juízes. Irmãos, Josias, ele também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio, os diversos ofícios, que eram praticados no templo, como, por exemplo, os sacerdotes, como, por exemplo, os levitas, os cantores, os guardas do templo e muitos outros ofícios. Irmãos, foi a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa, você sabe perfeitamente disso, que era uma das maiores festas do povo de Israel, porque relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Era uma festa que deveria ser sempre festejada, porque permitia ao povo, meu irmão, recordar as obras que o Senhor realizou no passado, sabe? Se você abrir aí, Êxodo 12, abra sua Bíblia aí, versículo 14,
E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Agora, 24 ao 27. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: aleluia, meu irmão, meu irmão. Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Versículo 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Então veja a importância, meu irmão, da Páscoa para o povo de Israel. Eles iam recordar, sabe, do poderoso, do grande livramento que Deus tinha concedido a eles, tirando-os debaixo do jugo pesado de Faraó, dando livramentos, meu irmão. Ah, que coisa extraordinária! Porém, no entanto, devemos lembrar, irmãos, que o pecado, ele fez o povo esquecer os feitos e as promessas de Deus. 18 anos depois, Josias, ele consegue colocar a palavra de Deus em prática, meu irmão. Cara, o pecado, irmãos, ele é maligno, sabe? Ele é maligno. Ele faz com que nós nos esqueçamos dos feitos do Senhor. Olha como o pecado, ele é poderoso, ele é cruel, a ponto de nos fazer esquecer dos grandes feitos do Senhor, a ponto de nos fazer esquecer as promessas de Deus, meu irmão. Oh, meu amado, talvez você tenha esquecido os feitos de Deus e as promessas de Deus, e isso se deu por causa do pecado na vida, na sua vida. Talvez seja isso, não sei. Porque após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares dos deuses pagãos, destituir os sacerdotes que realizavam abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Meu Deus do céu, já havia 18 anos, meu irmão, que eles não celebravam a Páscoa. Quando Josias estabelece o culto da Páscoa, cara, isso é muito forte. Na verdade, ele estava trazendo de volta ao coração do povo a lembrança de todos os poderosos feitos que Deus realizou. Não só isso, mas também trazia de novo ao coração do povo a lembrança, meu amado, das promessas do Senhor. O texto bíblico diz, a história diz, que ele realizou a maior festa do seu tempo. Se você for em 2 Reis 23, abre a sua Bíblia aí, 21 ao 23, 2 Reis 23, 21 ao 23, olha o que diz.
E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel. Nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tão poucos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, celebrou o Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a sua força, conforme toda a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou outro. Nunca se levantou outro. Irmãos, vale lembrar o seguinte, só para repetir o que eu já disse, só para tatuar isso no seu coração: nunca outro rei celebrou uma Páscoa como Josias. Neste período, a religião floresceu. As festas do Senhor voltaram cuidadosamente a serem observadas. Eu acredito, irmãos, que Deus ficou satisfeito, sabe, em recompensar o zelo que tiveram em destruir a idolatria, como um sinal, sabe, de que Ele estava presente mais uma vez no meio do seu povo. Aleluia! Eu vou concluir dizendo o seguinte, irmão: Josias, ele fez uma limpeza geral, sabe? Como eu já disse, né? Na sua vida, convidou o povo a fazer uma limpeza na vida deles, fez uma limpeza no reino, fez uma limpeza na cidade, fez uma limpeza geral. Ei, faça como Josias. Faça como Josias. Primeiro, ache o livro da lei. Segundo, faça uma limpeza na sua vida. Tire toda a sujeira, seja ela qual for, sabe? Tira da sua vida. E a sua vida nunca mais será a mesma. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.